Porque você nunca vai dar 100% pelaquela vaga. Você nunca vai se esforçar para conseguir aquilo. A mesma coisa, vim para querer ouvir a voz de Deus. Se você não vier com uma expectativa de que Deus ele pode falar, pode estar vendo aqui Billy Graham, você pode sair daqui chorando, pode a palavra tocar no teu emocional, mas ela não vai tocar para mudar a tua vida. Vocês conseguem entender, queridos? Nós precisamos ter uma expectativa no nosso coração. A Caitlin, apresentar a minha noiva aqui para vocês, essa moça bonita, linda, maravilhosa. A Caitlin sabe que, queridos, para mim chorar é assim. Eu estou aqui orando e começo a Jesus, eu preciso do Senhor. E eu começo depois, eu preciso do Senhor, Senhor. E eu começo a chorar, porque eu preciso do Senhor. Sabe, há uma fome, há um desejo de querer encontrar com o Senhor. Se você não tem esse desejo, se você não tem essa fome, ainda que você passe um seminário inteiro, você tem um tempo todo e total grande, você nunca vai conseguir sentir a presença do Senhor. Porque a Bíblia fala que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma palavra muito forte. Verdade. Você precisa estar na casa do Senhor em verdade. Tem gente que está aqui, mas a cabeça está lá no jogo que está acontecendo agora. Tem gente que está aqui e está pensando no trabalho de amanhã. Tem gente que está aqui e está pensando na dor de cabeça que vai vir no outro dia. E um monte de coisa. Você tem que estar aqui em espírito e em verdade. Amém? Você tem que estar aqui no teu espiritual, naquilo que vem de Deus, e você tem que estar naquilo que é a verdade, numa decisão que você tomou no teu coração. Você precisa ter isso na tua verdade. Você precisa ter isso no teu coração. E hoje, querido, nós vamos continuar a mensagem falando sobre isso. E eu quero começar a mensagem empolgando você um pouquinho. Né? Eu tive o privilégio de Deus me levar por muitas nações. E eu consegui ver coisas que têm me empolgado. E eu quero empolgar vocês. Há mais ou menos 10 anos de idade, 10 anos atrás, existia uma coisa chamada de testa de ferro, dos países testa de ferro, que era composto por países impenetráveis por Evangelho de Cristo. Ele se formou mais ou menos na época da Guerra Fria. E esses países como a Rússia, como a própria Alemanha e outros países eram chamados de países testa de ferro, porque eles não aceitavam o Evangelho, assim como a China e outros países que não aceitavam o Evangelho. Como se falar de pregar o Evangelho era quase certeza de morte nesses países. Só que foi o que aconteceu, queridos. O tempo foi passando e Deus ele foi levantando homens e mulheres para esses lugares. E hoje, queridos, se você chegar na China, hoje você vê o crescimento do Evangelho, sabe, de forma assustadora. Milhares e milhares de pessoas têm aceitado Jesus na China. Milhares de pessoas hoje na Rússia. Eu tenho até uma amiga da Rússia que, sabe, ela é apaixonada por Jesus. Pessoas de todos os lugares, você vai nos Estados Unidos, as pessoas são apaixonadas por Jesus. Você vai na Alemanha, você vai em todos os lugares. O Evangelho de Cristo tem crescido de forma, sabe, surpreendente. Aqui no Brasil, eu estava lá em Brasília, sabe, em um só canto, eu conferi 5 igrejas, em um só canto. Você vai para um lugar, você vê igreja para um lugar, você vê igreja para o outro, você vai em qualquer lugar que você pense. Você vai encontrar um banco do Bradesco, uma assembleia, entendeu? Você vai encontrar, isso é certeza. Um banco do Bradesco e uma assembleia de Deus está lá. Ou estou mentindo? Você encontra. Aonde você for, em qualquer lugar, você vai encontrar aqui no Brasil um banco do Bradesco e uma assembleia de Deus estão lá. E uma igreja católica. É impressionante. E o Evangelho de Cristo ele tem crescido para todo lado, sabe? E nós temos visto, sabe, a graça de Deus sendo manifestada por todos esses lugares. Eu quero trazer alguns dados para vocês entenderem melhor sobre isso. Olha só, saber
Sabemos que nos dias de apóstolo Paulo existia aproximadamente uma igreja para cada 400 pessoas, ou mais povos que necessitavam ser alcançados. Hoje, nos dias atuais, existem 400 igrejas para cada tribo. Aproximadamente existem 400 igrejas hoje para cada tribo não alcançada. Só para que vocês tenham noção um pouquinho, na primeira geração da igreja havia um cristão para cada 7 não alcançados, na primeira geração. Hoje, no tempo que nós estamos, existem 7 cristãos para cada um que nunca ouviu o Evangelho. Só para vocês terem noção como dobrou a questão, inverteu totalmente. Hoje as coisas estão mudando. Sabe, querido, hoje nós vemos, sabe, o Evangelho crescendo por todos os lugares. Isso é algo, sabe, muito bom. Isso é algo que nós temos visto e empolga a gente. Amém? Sabe, empolga você isso ou não empolga? Vamos dar uma salva de palmas então? Isso não é algo empolgante. No papel parece muito empolgante. Só que na prática não é empolgante. O Evangelho ele tem crescido de forma assustadora em todos os lugares. Mas por que esse mesmo Evangelho não tem trazido transformação? Por que esse mesmo Evangelho não tem mudado vidas? Não tem mudado cidades? Eu quero trazer algumas pesquisas agora para vocês que vão começar a assustar vocês um pouquinho. Algum tempo atrás, mais ou menos 2 anos atrás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no estado do Texas. E aquela pesquisa foi em rede nacional. Lançaram qual era o país, qual era a cidade, o estado mais evangelizado dos Estados Unidos. E naquela pesquisa toda, a população, que era quase 100%, entre aspas, cristã nos Estados Unidos, começaram a assistir empolgado, assim como nós ficamos empolgados quando falamos que tem igreja para todo lado, quando o Evangelho está entrando na China, em todos esses lugares, ficaram empolgados. Foi uma das maiores audiências que teve. E o povo queria descobrir qual era o estado dos Estados Unidos que era mais evangelizado. E caiu um, estado do Texas. E o povo do Texas ficaram, sabe, nós somos o estado mais cristão aqui dos Estados Unidos, e todo mundo empolgado, e o repórter ia dando, sabe, mais comida para eles acreditarem nisso. E foi. E quando o povo estava celebrando porque eles eram o povo mais cristão dos Estados Unidos, o repórter ele pega um outro papel. Ele fala, querido, eu quero mostrar o outro lado do impacto que vocês tenham feito como cristão. E ele colocou um outro papel em cima da mesa. E aquele repórter começou a falar, vocês são o estado mais cristão dos Estados Unidos, mas segundo pesquisas, vocês são o estado mais corrupto da América. Vocês têm o maior nível de suicídio na América. Vocês têm o maior nível de assassinato na América. A prostituição está alta na América. Vocês têm o maior nível de rebeldia entre pais e filhos, filhos e pais. E aquele povo ficou assustado. Eles começaram a ficar assustados e falaram, eu não entendo por quê. Eu não entendo por que isso. Nós somos cristãos. Nós temos tudo para ser bênção. E por que nós somos dessa maneira? Ontem eu falei aqui na igreja, quando nós estávamos ministrando, alguns anos atrás, quando as pessoas falavam assim, esse é cristão, e apresentavam o cristão para o empresário, e o empresário falava, pode trazer toda a família dele que eu quero trabalhando para mim. Porque eu sei que esse povo é povo de caráter. Eu sei que esse povo ele tem confiança, eles têm palavra na hora, eles têm palavra no que eles fazem. Eles são homens justos, como Deus falou para Jó, esse homem é justo, reto e temente a Deus, e que sabe se desviar do mal. E aí que muitas das vezes está o nosso problema, nós não sabemos como se desviar do mal. E os empresários antigamente falavam, eu quero esse povo trabalhando comigo. Hoje, quando falam, ele é cristão,
questão, esse é o maior enrolado que tem. Eu não quero esse homem comigo. É preguiçoso. É isso, é aquilo. Sabe, queridos? E nós olhamos para todas essas histórias e nós vemos como temos perecido, como nós temos falhado como igreja de Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo, rapidamente, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, 17. Você pode acompanhar a história. No livro de Êxodo, capítulo 13, 17, ele fala da imigração do povo de Deus para o Egito. E nessa imigração do povo de Deus com a família de Jacó, eu queria que vocês contassem um pouquinho de dados. Eram em torno de 70 pessoas que saíram para o Egito com Jacó. Em torno de 70 pessoas foram para o Egito com Jacó, no tempo que José estava no Egito. E eles viveram em torno de 400 anos no Egito. E em torno desses 400 anos no Egito, que eles viveram, 300 anos no Egito foram como escravos. 300 anos o povo viveu como escravo no Egito. E nós conhecemos todo o resto da história. Deus ele levantou Moisés, e Moisés, com as pragas que foram enviadas sobre o Egito, Deus ele livrou o povo do Egito. E olha só o que foi que aconteceu. Em torno de 430 anos, um povo que foi como família com 70 pessoas saindo do Egito, eles somaram em torno de 2 milhões após sair do Egito. 2 milhões e 700 mil pessoas, mais ou menos, saíram do Egito em torno de 430 anos. Só que eles tinham um problema, segundo o faraó. O faraó ele disse para eles que esse povo tinha um problema muito grave. Qual era? Eles se multiplicavam rapidamente. Eram mais de 3 milhões no total de pessoas que saíram do Egito. E aí que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre agente de transformação. Eles saíram do Egito após ter vivido 300 anos como escravo. Quando eles saíram do Egito, eles não tinham uma economia, era praticamente uma nação que estava saindo do Egito como escravo, não tinha economia, eles não tinham educação, eles não tinham um exército, eles não tinham um sistema SUS, eles não tinham nada. Era um povo que estava saindo com medo do faraó, com medo de ser escravizado no Egito. E eles saíram e foram para o deserto. No deserto não tem água, no deserto não tem árvore praticamente, é um pé de árvore aqui e o resto do deserto ao redor, não tinha nada. E eles saíram, em torno de quase 3 milhões de pessoas do Egito e foram para lá, sem nada. Foi feita uma pesquisa com um general norte-americano. E eu quero para vocês verem um pouquinho sobre a mão de Deus com o povo de Israel. Esse general norte-americano fez uma pesquisa. Ele analisou com a sua mente muito matemática, ele calculou o que o povo de Israel precisava para se sustentar no deserto diariamente. Escutem bem isso, querido. O que o povo precisava para se sustentar diariamente no deserto. Segundo os cálculos dele, ele analisou diariamente o povo de Israel precisava para se sustentar num deserto 1.500 toneladas de alimento, que equivale a 100 caminhões e meio de alimento a cada 3 quilômetros. O povo de Israel ele precisava. A cada 3 quilômetros, ele precisava de 100 caminhões de alimento. A cada 3 quilômetros que eles andavam, eles precisavam disso no deserto, porque eram quase 3 milhões de pessoas no deserto. Quase 3 milhões. E 4.000 toneladas de lenha. Escutem bem, 4.000 toneladas de lenha eles precisavam diariamente para se sustentar no deserto. Só que tinha um problema, eles estavam onde? No deserto. E quase não tinha lenha. E eles precisavam de 4.000 toneladas de lenha para se sustentar, porque, não sei se você sabe, mas durante o dia no deserto é escaldante, é 50, alguns lugares chegam 60 graus. Mas à noite também despenca e vai para -1 negativo, -2 negativo.
E eles precisavam disso para se aquecer durante a noite e para fazer a comida dele durante o dia. Dessas quase 3 milhões de pessoas. Por isso teria, segundo ele fala assim, mais de 1 milhão, escutem bem isso, e mais de 1 milhão de galões de água diariamente. Esse povo ele precisava no deserto. Isso teria que ter um trem de 3 quilômetros de comprimento para trazer toda essa água para eles. Só que lembrando novamente, querido, eles estavam no deserto. Era um povo que vivia no deserto e não tinha nada. O acampamento devia ter 2 vezes o tamanho do município de São Paulo. Só para vocês terem noção de como era esse acampamento deles no deserto. Era um acampamento gigantesco. Além disso, eles eram pobres, não tinham economia, não tinham governo, ninguém governava eles até então, não tinha escolas, não tinha exército, eles não tinham nada. Eles ainda saíram com o espírito de pobreza do deserto, do Egito, porque eles serviram durante 300 anos como escravos no Egito. Essa era a mentalidade daquele povo. Eles não tinham nada. Nunca na história existiu um povo que nem eles. Segundo um tempo atrás, a ONU fez uma pesquisa de um acampamento que tem um exército próximo entre a Síria e um outro país. Por causa que a Síria estava em guerra, muitas pessoas fugiram para fazer um acampamento. E era em torno de mais ou menos 100 mil pessoas naquele acampamento que estavam lá. Um dos maiores do mundo. Sabe o que aconteceu? A ONU não deu conta para sustentar eles. Com todas as doações do mundo que vinham para sustentar aquele povo, eles não davam conta. Agora imagine, com toda a nossa tecnologia, com todo o dinheiro que nós temos, nós não conseguimos sustentar esse povo lá. Imagine esse povo que eram quase 3 milhões no deserto. O sustento que eles precisavam no deserto. Sabe, queridos, e o mais interessante disso tudo é que, apesar desse povo, eles são um povo, sabe, sem estrutura nenhuma. Deus ele tinha um planejamento para fazer com esse povo. Um povo sem estrutura nenhuma. Deus, ele tinha um planejamento para fazer através de Moisés e através de Arão. Eu quero que vocês repitam junto comigo. Espera um pouquinho. Vocês sabiam que Moisés, ele tinha um problema de dicção? Ele falava mais ou menos assim. Eu falava mais ou menos assim, eu não sei direito. Mas ele tinha um problema de dicção na fala dele. Por isso que ele falou assim: Senhor, mas eu não sei como falar com esse povo. Envia alguém para me ajudar. Aí o que foi que Deus ele fez? Deus ele enviou Arão. E aí eu quero ensinar um princípio muito importante para vocês, para que nós possamos entender o princípio de Cristo dentro dessa mensagem. O ministério de Moisés, ele se completava no ministério de Arão. E o ministério de Arão, ele se completava no ministério de Moisés. A verdade é, sempre vai existir espaço para um Arão. E sempre vai existir espaço para um Moisés. Aleluia. Dentro do reino de Deus, sempre vai existir um espaço para cada um de nós. Glória a Deus. Sempre vai existir um espaço. Quando nós pensamos, não, mas Deus ele quer levantar somente o Moisés, o homem do cajado. Aí Deus fala, não, Moisés ele tem uns probleminha aí, e eu vou levantar um Arão também. Sabe, eu vou levantar um Arão também que vai ajudar, que vai completar o ministério pelo qual eu chamei Moisés. Sabe, querido, Deus ele tinha esse planejamento para fazer, e Deus ele continua tendo esse planejamento. Então, imagine só, queridos, um povo totalmente destruído, um povo sem esperança, um povo que tinha mente escrava, porque quando esse povo nasceu, foram gerações e gerações como escravo. Quando aquele povo nasceu, que foi para o deserto, eles tinham mentalidade de escravo, totalmente escravo. Eles choravam pelas cebolinhas do Egito, eles choravam pelo tempero que ficava no Egito, porque eles não tinham isso no deserto. Eles continuavam com a mentalidade escrava, e Moisés tinha que aturar tudo isso, tinha que liderar tudo isso.
Sabe, Moisés tinha que liderar todo esse povo. Deus, ele faz desafios para nós, assim como ele fez para Moisés. Deus falou para Moisés, você tem a capacidade de liderar esse povo. Não importa se ele não tem governo, se ele não tem nada, você tem essa capacidade. E Deus, ele faz desafios para nós também. Quais são os desafios que Deus, ele tem feito para você? Amém? Quais são os desafios que Deus tem feito para você? Sabe, queridos, eu voltei agora recentemente da África. E eu quero falar uma coisa que eu aprendi. E eu quero dizer para vocês. Sabe, aquele povo africano lá, ele não tem muita diferença desse povo que estava no Egito. Não tinha governo, não tinha nada, não tinha sistema de SUS, não tinha, sabe, uma pensão, não tinha nada. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus falou para mim, que eu quero falar para vocês. Sabe que o Espírito Santo de Deus falou comigo quando eu estava num lugar muito, muito pobre? Deus, ele disse para mim: Emerson, a miséria da África desonra o meu nome. Sabe, queridos, isso é algo poderoso, isso é algo que nós precisamos pensar. A miséria da África desonra o nome de Cristo. Quando nós olhamos a miséria ao nosso redor, aquilo está desonrando quem Deus ele é. Porque Deus é maior do que aquilo. Deus, ele sonha em fazer com um povo que não tinha nada, que não tinha nome, que não tinha identidade, que pensava que era escravo, se tornar alguém. Deus, ele sonha isso. Deus, ele sonha para isso. E sabe o que é interessante, querido? Aquele povo que nem nome tinha. Sabe quem era conhecido aquele povo? Aquele povo que fugiu do Egito. Era assim que eles eram conhecidos. Eles não tinham nome. Mas sabe o que é interessante? Deus, ele tinha planejado um nome para aquele povo. Deus, ele tinha planejado algo fazer com aquele povo. E algo de sobrenatural Deus, ele estava prestes a fazer com aquele povo. Deus, ele tirou e falou: eu vou te dar uma terra. Deus, ele tirou e falou: eu vou te dar um nome. Deus, ele tirou e falou: você vai ser alguém. E sabe o que aconteceu? Em menos de 300 anos, aquele povo que não tinha nem sequer um nome, ele começou a crescer. E Deus falou: vou te dar uma identidade, um nome agora. Você vai ser chamado de Israel, o exército do Deus vivo. E aquele povo que não tinha governo, Deus, ele deu governo para ele. Aquele povo que não tinha exército, Deus, ele deu exército para ele. Aquele povo que não tinha educação, que não tinha nada, começou a trazer reis, que começaram a ensinar outros reis como Salomão. Aquele povo que não tinha cultura, começou a ser conhecido por todo mundo em 300 anos. Em 300 anos, ao ponto de vir uma rainha da Ásia. Na Ásia, querido, ela escutou, nós estamos falando daquela região do Oriente Médio e pegando a África. E de repente veio uma rainha que escutou na Ásia que havia um povo que tinha algo surpreendente acontecendo no meio deles. E aquela mulher de cavalo, junto com todo o seu exército, veio, cruzou a Ásia toda e chegou na região do Oriente Médio, pegando a África. E falou: eu vim aprender de vocês, porque tamanha sabedoria está saindo de vocês. Eu ouvi de muito longe a sabedoria do povo de vocês. E eu vim aprender com vocês, com a sabedoria que vocês têm. Eu vim aprender com vocês. Sabe, queridos, e é isso que acontece. Deus, ele dá nome. Deus, ele troca quem nós somos. Porque Deus, ele tem finalidade. Quando Deus, ele pegou Israel, ele queria que Israel fosse exemplo para todos. Que Israel fosse a nação modelo para todos. Quando Deus te salvou, ele não te salvou só para você ficar sentado no banco assistindo o culto, a se tornar um espectador somente. Quando Deus te salvou, ele tinha um plano também para você. Ele sempre teve um plano que ele olhou para você e falou: eu tenho algo para fazer na tua vida. Eu tenho algo para realizar na tua vida. Sabe, querido, a pobreza da África desonra a Deus. Tudo
tem acontecido ao nosso redor tem desonrado quem Deus realmente é. Deus, Ele tem preparado algo de sobrenatural para fazer na nossa vida. Deus, Ele tem preparado algo de sobrenatural para fazer através da nossa vida. Mas nós precisamos colocar nossa vida ao Senhor. Eu quero trazer uma boa notícia para vocês, querido. Amém. Uma boa notícia mesmo. Nós temos estudado uma coisa. Nunca se passou a metade de um milênio que um avivamento não tocou em algum lugar. Nunca se passou. E eu quero falar para você aqui uma boa notícia. Que está chegando quase o fim de mais um milênio. E eu fico com uma expectativa muito grande que um novo avivamento de Deus está vindo aí. Eu tenho uma expectativa muito grande. E eu quero animar vocês sobre algumas coisas que aconteceram nos avivamentos. Escutem só, no século XVIII, a Inglaterra experimentou um avivamento muito grande. No século XVIII, no século XIX, foi a vez dos Estados Unidos. Ele experimentou um avivamento poderoso no século XIX nos Estados Unidos. Certo que milhões de pessoas se renderam ao Senhor. O país de Gales, em 1904, com Evan Roberts, em 6 meses de trabalho, houve um despertamento da igreja, no que ele trabalhou de forma que 100 mil pessoas, em torno de 100 mil pessoas, se converteram e experimentaram o reino de Deus em seus corações. Na Coreia, em 1907, houve um avivamento tão poderoso que ainda hoje esse país é onde a igreja evangélica é mais expressiva no mundo. Escutem bem isso. Na África do Sul, com uma missão evangélica liderada por um missionário, no ano de 1966, em uma fazenda, cerca de 15 mil pessoas se reuniam para cultuar a Deus 3 cultos por dia. Escutem bem, em 3 cultos por dia, todo dia, existiam 3 cultos nas igrejas, em torno de 15 mil pessoas vinham cultuar a Cristo. Estava acontecendo avivamento na África do Sul, e era necessário que o mundo todo conheça esse reino poderoso, capaz de mudar nações e avivar corações. É necessário que o mundo todo experimente desse evangelho. Nunca se ouve e nunca se ouviu tanto sobre Cristo no mundo como agora. Você tem Facebook, você tem um falecido Orkut, você tem um monte de coisa de rede social aí que você vai ver, Jesus te ama, Jesus é amor, I love Jesus, I love não sei o que, e vai um monte de coisa, e você nunca, no mundo todo, foi tão bombardeado com a palavra Jesus. Aleluia, Jesus. Mas nunca, escutem bem isso, querido, no mundo todo, houve tantas pessoas que apesar de ouvirem falar de Jesus, não sabem nada sobre Ele. É verdade. Que nunca experimentaram realmente o poder transformador do nome de Jesus. Nunca na história houve tantas pessoas ao redor do mundo que escutaram sobre Jesus como agora, mas nunca houve na história tantas pessoas que se tornaram alienadas, que não sabem como Jesus ele é poderoso realmente para fazer coisas grandes. Nós temos brincado de ser cristão, só que diabo ele nunca brincou de ser diabo. Enquanto nós brincamos de visitar a igreja, enquanto nós brincamos de cultuar a Cristo, enquanto nós brincamos de dizer que nós somos cristãos, o diabo ele nunca brincou. Ele nunca brincou de ser diabo. Ele nunca brincou disso.